Se você está vendo esse vídeo, deve ser porque boa parte da sua vida acontece de forma conectada. Você provavelmente usa a internet para atividades relacionadas ao trabalho, aos estudos e, é claro, ao lazer. Provavelmente você nem consegue imaginar como seria a sua vida sem o acesso à internet. Acertei? Pois é. Mas essa não é a realidade de todas as pessoas. Tem muita gente que ainda não tem acesso à internet no Brasil, ou que usa a rede de maneira bastante superficial. E aí, em um mundo cada vez mais conectado, isso traz problemas reais. É isso que a gente chama de desigualdades digitais. E se você acha que é um problema só de quem não acessa a internet, está totalmente enganado. Para saber mais sobre o tema, chamamos Fábio Sene, que é coordenador de pesquisas de tecnologias da informação e comunicação do CETIC.br. E esse vídeo tem como base os principais destaques do CETIC.br sobre o assunto. Meu nome é Larissa, do Instituto Vero, e nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre desigualdades digitais. Desde que a internet começou a ser comercializada no Brasil, lá pelos anos 1990, ela se disseminou de forma bastante rápida. Mesmo assim, na virada do século, a rede ainda era um recurso para poucos. De acordo com o Censo Demográfico de 2000, apenas 11% dos domicílios brasileiros possuíam computadores, percentual que chegava a 18% em São Paulo e apenas 2% nas residências do Maranhão, por exemplo. Reparou que eu falei domicílios brasileiros que possuíam um computador? Em 2001, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou que somente 8,5% dos domicílios possuíam computadores conectados à internet. Em 2008, a pesquisa TIC Domicílios do CGI.br passou a investigar também a penetração da internet em áreas rurais. Naquele ano, somente 4 a cada 100 domicílios da zona rural estavam conectados à internet. De bastante tempo já se passou e hoje a internet já faz parte e é essencial à vida da maioria dos brasileiros. Hoje, 83% dos domicílios possuem conexão, totalizando 152 milhões de usuários de 10 anos ou mais de idade. Em 2019, pela primeira vez, a conexão nas áreas rurais ultrapassou a metade dos domicílios. Olha só nesse gráfico como a porcentagem de domicílios com acesso à internet aumentou desde 2008 até 2020. Mas será que as oportunidades online estão igualmente distribuídas entre aqueles que acessam a internet? Com o rápido aumento no número de indivíduos que acessam a rede, passou a ser cada vez mais importante compreender em que medida as pessoas conseguem aproveitar os benefícios do seu engajamento nas atividades online. Ou seja, mais do que ter acesso, é importante entender a qualidade desse acesso e em que medida ele garante uma conectividade significativa para a vida das pessoas. A presença de dispositivos TIC, tais como computadores, telefones celulares e condições de conectividade adequadas à realização das atividades online são fatores necessários para que a internet seja utilizada por todos. Você lembra da época das lan houses? Eram lugares com vários computadores onde as pessoas iam para acessar a internet, mandar e-mail, fazer impressões, jogar online, pagando por cada minuto da conexão. Até 2008, quando a penetração da internet era baixa nos domicílios, as lan houses ocupavam um papel central para o uso da internet, especialmente entre a população mais jovem e de baixa renda. Até 2013, o Brasil teve uma maior difusão dos computadores nos domicílios. E aí, o comportamento mais frequente passou a ser o do uso da internet em casa. Mais recentemente, o uso predominante passa a ser o do telefone celular, que é o único dispositivo conectado para a maior parte da população, especialmente entre aqueles de baixa renda e escolaridade. Com a maior disseminação de dispositivos móveis, a rede passou a estar presente em todos os espaços. Beleza, agora a maioria das pessoas tem acesso à internet. Mas o que elas estão fazendo quando estão conectadas? Tem algumas atividades que são realizadas pela maior parte das pessoas, como o uso de mensagens instantâneas, redes sociais e conversas por voz ou vídeo. Outras ainda são realizadas por uma parte pequena da população, que é o caso de fazer cursos à distância, realizar transações financeiras ou até mesmo buscar informações em sites de governo. Se indica que as oportunidades que a rede oferece não estão distribuídas igualmente entre o conjunto da população. As diferenças entre os tipos de uso de rede não se explicam apenas por limitação de conectividade. Cada vez mais é preciso observar a presença de habilidades digitais, ou seja, a capacidade de usar as tecnologias de modo a permitir que os indivíduos aumentem o benefício dessas tecnologias e reduzam os possíveis danos ou resultados negativos associados ao engajamento com o mundo online. Isso é importante, pois a falta de habilidades
desigualdade digital pode reforçar as desigualdades já existentes fora da rede, favorecendo aqueles capazes de maior apropriação da rede e excluindo os que estão em situação mais vulnerável. Dá para ver que esse aspecto das desigualdades digitais pode ser relacionado a fatores como escolaridade e renda, certo? E eu ainda quero falar sobre outro aspecto da exclusão digital: a geografia. Eu sou o Vitor do Instituto Vero e venho aqui para falar das características geográficas da desigualdade. O uso da internet permite que as barreiras físicas sejam encurtadas, aproximando os indivíduos das fontes de acesso à informação e conhecimento, que estariam muito distantes da realidade de onde vivem. No entanto, quando observamos os dados sobre o uso da internet no país, vemos que a exclusão digital está bastante relacionada às características territoriais de onde as pessoas residem. No caso brasileiro, as áreas rurais seguem enfrentando problemas importantes de conectividade. Para você ter uma ideia, 98% das escolas que estão localizadas nas zonas urbanas já possuem acesso à internet. No entanto, naquelas escolas localizadas nas áreas rurais, esse percentual é de apenas 52%. E como você já pode estar imaginando, também temos que considerar as disparidades regionais de nosso país. As pessoas que vivem em estados do Norte e Nordeste possuem mais problemas com relação à conectividade. E olha, a exclusão não ocorre somente entre as áreas urbanizadas e aquelas localidades mais remotas. Mesmo dentro das grandes cidades, há evidência de que as áreas periféricas acumulam restrições quanto aos indicadores de exclusão digital. Um estudo realizado dentro da cidade de São Paulo mostrou que as áreas que apresentam piores indicadores de inclusão social, aquelas localizadas mais afastadas do centro da cidade, também são com os piores indicadores de exclusão digital. E como você já sabe, com a pandemia do Covid-19, muitas atividades cotidianas tiveram que ser migradas para o meio digital. O acesso à internet foi uma condição necessária para a continuidade da prestação de serviços públicos e privados, para as atividades de trabalho e ensino remoto. As pesquisas realizadas durante a pandemia mostram uma tendência de aumento na realização da maior parte das atividades investigadas. Mas esse ritmo de crescimento não foi o mesmo entre os diversos tipos de uso da rede. Os maiores avanços foram observados em atividades como acesso a serviços públicos eletrônicos, transações bancárias e realização de compras online. Já para fins de trabalho e estudo, o crescimento foi menor em comparação a anos anteriores, o que pode indicar uma maior complexidade na digitalização dessas atividades. E claro, as diferenças quanto ao uso da internet, segundo as classes sociais, também foram mantidas. Essa desigualdade foi ainda mais intensa para transações financeiras, comércio eletrônico e as atividades de trabalho. Já no caso de serviços públicos, a distância entre as classes se reduziu bastante, o que pode estar associado à implementação de programas sociais, como o auxílio emergencial. Os dados mostram que houve migração de parcelas importantes da população para práticas online, mas isso ainda não foi suficiente para equacionar as desigualdades digitais quanto ao uso da rede. É bom lembrar que muitos domicílios não possuem condições adequadas para realizar simultaneamente atividades de teletrabalho e ensino remoto, o que indica um aproveitamento desigual das oportunidades que a tecnologia nos oferece. Segundo o painel TIC Covid-19, dentre os usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentavam escola ou universidade, o telefone celular foi utilizado com maior frequência para estudar pela maioria daquelas pessoas das classes D e E, 54%. Enquanto o uso de computadores, tablets, notebooks foi mais predominante nas classes A e B, 66%. A adoção do teletrabalho durante a pandemia também foi maior entre os segmentos mais escolarizados. De acordo com os painéis TIC Covid-19, 38% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que realizaram algum tipo de trabalho durante o período utilizaram a modalidade de teletrabalho. A proporção foi maior entre os integrantes das classes A e B, 59%, do que das classes C e D e E, 27% e 28% respectivamente, cenário que se alinha à tendência de digitalização e ocupações com remunerações mais elevadas. Outras características dos indivíduos também são importantes para entender o uso da rede durante a pandemia. Por exemplo, as mulheres, independentemente da cor ou raça que declaram, destacaram-se no acesso a informações sobre saúde, uma tendência já verificada previamente ao surto de Covid-19. Já no campo de trabalho e acesso aos serviços públicos eletrônicos, foi marcante a prevalência dos homens. Agora olha só, no que tange às transações bancárias e as compras e venda online, as diferenças quanto à cor e à raça se mostraram mais relevantes, já que homens e mulheres brancas disseram realizá-las em maiores proporções. A compra de produtos e serviços, por exemplo, foi mais frequente entre as pessoas brancas do que as pessoas pretas ou pardas, o que sugere um reflexo das desigualdades estruturais do nosso mundo offline sobre o comportamento da rede. Deu para ver que as desigualdades digitais não têm a ver só com quem tem ou não tem acesso, mas com como as pessoas fazem uso da rede, né? As desigualdades digitais também refletem outras desigualdades já presentes em nossa sociedade. No caso do Brasil, é fundamental compreender intersecções entre gênero, raça e outros fatores que podem influenciar no acesso, no uso e na apropriação da rede.